Uma decisão da Justiça Federal tem preocupado coletivos LGBTs porque está sugerindo a possibilidade de um tratamento de reversão sexual. E a gente trouxe aqui o coletivo Rosas do Asfalto, o Adson Correia e o Jean Bonifácio, que vão discutir um pouco com a gente sobre essa decisão e como é que ela repercute aqui no meio dos coletivos. A gente marcou a marcha LGBT aqui em Maceió e foi na marcha que eu recebi a notícia da Justiça desse retrocesso, que é realmente um retrocesso. E quando eu cheguei em casa que eu fui procurar saber mais, e eu fiquei muito assustado porque é uma coisa que eu realmente não esperava, né? Um grupo de psicólogos chegou a construir uma ação para tentar enfraquecer uma resolução que é do Conselho Federal de Psicologia, que despatologiza a homossexualidade, né? E aí esse tipo de decisão ele acaba reverberando como, assim, na prática? Ainda é muito assustador na prática, porque a transexualidade ainda é tida como patologia dentro do CID e a homossexualidade foi retirada nos anos 90, que é uma coisa muito recente ainda. Ainda existem muitos psicólogos que lutam para que isso deixe de acontecer. E aí esse conservadorismo que vem entrando em alta é muito assustador porque vai separando até as pessoas dentro da sua área. Vocês ouviram falar, Adson, sobre essa ação enquanto ela ainda estava ocorrendo ou quando vocês ouviram falar já tinha sido decidido pela Justiça Federal? Não, eu tinha ouvido falar antes, mas eu não achei que fosse vingar, eu não tinha nem pesquisado sobre. E ontem, como o Jean falou, durante a marcha, a gente recebeu a notícia, a gente ficou muito triste mesmo. É um retrocesso de uma luta que a gente vem travando há vários anos, é como se a gente andasse 30 anos para trás. É muito difícil para a gente que é homossexual, que é transexual, que é travesti, pensar que nós ainda somos tratados por alguns profissionais como seres doentes. Essas terapias de reversão sexual, muito se discute pelo caráter experimental delas, né? Porque assim, a gente vê que foram grupos de psicólogos e aí muita gente, a população fica pensando, são grupos de psicólogos, então eles vão ter algum tipo de respaldo científico. Mas a gente sabe que essa medida não tem nenhum tipo de respaldo, né? Ela não tem respaldo até porque ela nunca teve resquício de que realmente funciona, né? Em 2015, quando teve o surto de Feliciano e Malafaia e esse povo aí, as pessoas achavam que realmente funcionava, faziam toda aquela cobertura em rede televisionada, né? E é muito assustador isso e muito sofrimento pra gente ver que isso é uma coisa que as pessoas dão atenção. Algumas pessoas relatam que já foram abordadas por psicólogos e que começaram a sugerir certos tipos de abordagens relacionadas a você não é assim, você está assim, enfim. Eu já ouvi relatos de alguns, geralmente a gente vê na mídia, algo do tipo, de pessoas que foram abordadas, como você falou, por psicólogos e que eles sugeriram uma certa cura. O que é, de certa forma, ridículo, sabe? Nós não estamos doentes, nós não somos doentes, então por que curar algo que faz parte de quem nós somos e é simplesmente quem somos? Vocês têm se organizado atualmente com o movimento, né? Stonewall Vive. Quais são as principais demandas? O movimento nacional luta há muitos anos pela principal pauta que eu acho, né, que é pela criminalização da homofobia, que o Jean Willis já propôs na Câmara, mas esses tipos de projetos de lei nunca passam porque não é de interesse. O que passa aqui em Alagoas é a lei da escola livre, que é a lei da mordaça, que é como a gente chama, que é absurda, que quer proibir os professores de falarem palavras como identidade de gênero, orientação sexual dentro da sala de aula. Então, eles querem impedir que você toque no assunto, não é nem que você discuta, é que você toque no assunto. Esse tipo de pensamento conservador é uma coisa muito crescente e a gente tem que lutar para que as pessoas comecem a entender que isso é, de fato, muito errado. Aí acontece que acaba sendo uma luta que ela tem que ser generalizada em todos os tipos de setores, em todas as instâncias, né, institucionais. Tem gente suficiente no movimento LGBT hoje para conseguir dar conta de tanta demanda? Eu acho que gente tem. Só que o movimento LGBT
nos últimos anos ele perdeu muito o teor político, né? Porque ele começou de um teor revolucionário, que foi o movimento Stonewall, que teve toda aquela revolução de coquetel Molotov, que foi uma coisa muito bonita. Mas hoje em dia as paradas começaram a ter um teor muito comercial, porque os políticos viram naquilo uma oportunidade de se promover, de aparecer, de estar em cima do trio e de ser aquela coisa comercial, de vender, o que não é o que a gente quer viver. Né? As travestis não têm oportunidade de trabalhar, os LGBT em geral não têm oportunidade de trabalhar. E vem aí a reforma trabalhista, a reforma previdenciária, que além de prejudicar os trabalhadores, prejudicam ainda mais quem não tem nem a oportunidade de ser trabalhador. Tá joia. Obrigada. Obrigada, Jean. Obrigado. Obrigada, Adson.